Edson Andrés Toy, ou simplesmente Mexer, estragou a sua carreira na Europa. Se Mexer não tivesse tomado essa decisão ou não tivesse feito o que ele fez, ele teria uma carreira grandiosíssima na Europa, mas por algumas atitudes que o jogador tomou, a carreira dele acabou sendo um fracasso por lá. Neste vídeo aqui vamos conhecer esta atitude de Mexer, o que que Mexer fez para que a carreira dele pudesse ser um fracasso na Europa. Então, se você quer saber, é só ficar comigo até o final deste vídeo. Meu nome é Andribe, seja bem-vindo ao canal Futebol Moçambique. Certifique-se de que já clicaste no botão gostei, puxa a cadeira, senta aí e venha comigo para mais um vídeo. É muito normal na vida, quando você não está feliz com uma coisa, você decide trocar essa coisa por uma outra coisa. Por exemplo, uma profissão, você não está feliz nesta profissão ou num lugar de trabalho, você troca desse lugar de trabalho para um outro local. Isso acontece muito no futebol. Vemos todos os meses no mercado de transferências jogadores que trocam de clube para outros clubes em busca de novas condições. Às vezes essa troca é uma troca bem sucedida, o jogador vai para outro clube e se dá muito bem, mas às vezes essa decisão acaba sendo um tiro pela culatra, ou seja, no novo clube onde o jogador vai, ele não se dá muito bem por lá. É quase uma coisa como esta que aconteceu com o nosso grandiosíssimo craque Edson Andrés Toy. Mas antes de eu te contar como é que foi tudo isso, como é que essa troca aconteceu e por que essa troca fez com que a carreira de Mexer não fosse tudo aquilo que ela podia ser na Europa, é preciso que eu te conte um pouquinho a história de Mexer para que você possa entender que realmente essa decisão que ele tomou não foi a melhor decisão para a sua carreira. Bem, Edson Andrés Toy, ou simplesmente Mexer, nasceu na capital moçambicana em 1988. Ele, como jogador, foi formado nas bases num dos maiores clubes de Moçambique, Grupo Desportivo de Maputo. Jogou no Grupo Desportivo de Maputo da temporada 2006 até a temporada 2010. E nessa mesma última temporada, em 2010, o jogador atraiu a atenção de clubes da Europa e foi jogar no Sporting. Sporting este é com certeza um dos clubes que mais leva jogadores moçambicanos para poderem desenvolver-se na Europa. Já no Sporting, Mexer jogou por uma temporada e nessa uma temporada não teve um belo destaque em si, era poucas vezes utilizado, razão pela qual no final daquela temporada o jogador foi emprestado ao Olhanense. Já no Olhanense, o moçambicano teve a oportunidade de desenvolver todo o seu talento. Jogou por 2 temporadas e nessas 2 temporadas Mexer conseguiu fazer 48 jogos e dar 2 assistências. Depois de terminado essas 2 temporadas do grande destaque que o moçambicano teve, começaram a aparecer grandes clubes da Europa que queriam contratar o jogador. Aquele mercado de transferências, Mexer acabou saindo do Olhanense e assinando com o Nacional da Madeira. E no Nacional da Madeira também Mexer continuou a impressionar com o seu belíssimo futebol. Foram um total de 2 temporadas também no Nacional da Madeira, mas diferente do Olhanense, Mexer no Nacional da Madeira teve um grandiosíssimo destaque. Se formos a totalizar ao todo, foram 64 partidas que o moçambicano jogou e conseguiu marcar 2 gols. Como eu disse, neste clube Mexer se destacou muito mais do que no antigo clube que era o Olhanense. Depois do grande destaque que ele teve neste clube, ele era o mestre da defesa daquele clube, a sua fama começou a sair das fronteiras portuguesas e alcançar outros patamares no futebol europeu. Depois do final daquela temporada, muitos clubes começaram a estar interessados no moçambicano, inclusive clubes de Portugal e alguns outros clubes de fora. Depois de ter terminado aquela temporada, o mercado de transferências começou e o clube francês Rennes garantiu a contratação do moçambicano Mexer. E diga-se desde passagem que foi exatamente neste mesmo Rennes onde Mexer teve o maior destaque em sua carreira na Europa. Pelo Rennes, Mexer começou a jogar na temporada de 2014 e jogou um total de 5 temporadas por lá. Nessas 5 temporadas, o moçambicano realizou mais de 100 jogos, onde ganhou um título que foi a Copa da França de 2018. E Mexer foi de extremíssima importância na conquista daquele título. Eu já fiz um vídeo a contar como é que foi a conquista desse título por parte de Mexer. Se você não assistiu, vou deixar o link aqui no card. No Rennes, Mexer, como eu disse, jogou por 5 temporadas. Nas primeiras temporadas foram aquelas temporadas de adaptação, mas mesmo assim o moçambicano, nas suas primeiras temporadas, apesar de ser aquelas de adaptação, ele conseguiu adaptar-se de um jeito tão bom que não demorou muito para que ele pudesse começar a ser usado como titular. Depois de Mexer ter sido campeão da França, aconteceu uma coisa que chocou todos os moçambicanos. Quando Mexer foi campeão, ou seja, em 2018, aquele era o último ano de contrato que ele tinha com o Rennes. O Rennes apresentou mais uma proposta de renovação para o jogador, só que a proposta era de 1 ano. Então, mas em contrapartida, apareceram outras ofertas de outros clubes que estavam interessados no moçambicano. E um desses clubes foi o clube que o Mexer acabou indo, que foi o Brundeus. Mas só para você ter uma noção, depois do Rennes ter conseguido conquistar a Copa da França, no campeonato francês, o Rennes também conseguiu uma boa qualificação, razão pela qual na temporada a seguir o Rennes ia conseguir jogar uma competição europeia que seria a Europa League, ou seja, a Liga Europa. Então,
Mexer, além de se ele tivesse continuado a ficar no Rennes, ele poderia ter disputado um campeonato europeu que era a Liga Europa, pois o Rennes estava qualificado. E Mexer seria um titular indiscutível naquele elenco, ou seja, mesmo na Liga Europa, ele estaria sempre a jogar como titular, pois ele já tinha conseguido marcar o seu nome naquele clube. Mas Mexer tomou uma decisão que foi um grande choque para todos os moçambicanos, como eu disse. Ele decidiu trocar o Rennes para assinar por Bordeaux, que é um clube que antigamente na França era um grande clube, mas nesses últimos 10 anos para cá não tem conseguido grandes feitos assim. Aquilo foi um choque para todos nós como adeptos e para muitas pessoas no futebol. Então, essa troca de Mexer, por ter chocado a muitos moçambicanos, fez com que o jornalista da TVM, João Chival, tomasse um voo até a França para poder ter uma entrevista com o jogador para procurar saber os reais motivos que terão feito Mexer trocar o Rennes, que era um clube onde ele já era titular absoluto, e o Rennes estava qualificado para a Liga Europa, por um clube que tinha terminado o campeonato numa posição que não estava nem qualificado para as ligas europeias, e por um clube que naquele tempo estava a passar por uma fase não muito boa, né? Depois João Chival ter chegado lá, começou a entrevista com o moçambicano. Mexer revelou muitas coisas, contou como foi a sua trajetória. Mas chegando no X da questão, o porquê de Mexer ter trocado o Rennes por Bordeaux, o jogador respondeu o seguinte, palavras resumidas, né? Ele disse que ele já estava com 31 anos de idade e que naquele tempo ele já não estava muito mais a jogar futebol por amor assim, mas sim ele estava a tentar a ver o seu futuro. O Rennes estava a oferecer um ano de contrato para ele. Ele tinha medo, talvez nesse ano eu posso me lesionar e acabar prejudicando toda a minha carreira. O Bordeaux, em contrapartida, estava a oferecer para Mexer um contrato de 4 temporadas. Então, eram mais 4 temporadas garantidas que ele tinha para jogar. Ou seja, ele podia lesionar-se, mas tinha 4 temporadas garantidas por jogar. E o Bordeaux também oferecia um salário rentável para o moçambicano. O Rennes oferecia um bom salário para ele, mas era um salário que ia pagar-se somente por um ano. E o Bordeaux oferecia um salário muito bom e esse salário seria pago por 4 anos. Então, era mais vantajoso o jogador ir para lá do que ficar num clube onde teria destaque, mas poria riscos também de perder esse grande destaque. Então, foi o que o Mexer fez, trocou de clube e foi jogar no Bordeaux. Essa decisão foi com certeza a decisão que fez com que a carreira de Mexer em questões futebolísticas bandeirasse. Ou seja, voltar para trás. Os Mexer já estavam num clube onde ele era destaque e podia participar nas competições europeias, mas preferiu trocar este clube por outro clube que não estava bem colocado em si. Indo para as questões que o jogador disse na entrevista, né? Entende-se, ele estava a garantir o seu futuro, era mais dinheiro que ele podia receber ali por 4 anos, já garantir um belo futuro como ele está a fazer agora. Mas ainda em questões futebolísticas, isso, como eu disse, foi um voltar atrás, no retroverso, se é que assim se diz. Foi voltar atrás na sua carreira, pois o jogador podia ter se destacado mais, mas preferiu ir por Bordeaux. Então, essa decisão foi a decisão que fez com que Mexer com que a sua carreira na Europa não fosse tão grandiosa quanto ela podia ser. No Bordeaux ele jogou por 3 temporadas, mas nessas 3 temporadas poucas vezes era utilizado e nas vezes que era utilizado, poucas vezes era colocado como titular. Ainda um grande jogador, acredito que ele tem ainda muito tempo por jogar. Então, na minha opinião, acredito que se Mexer tivesse ficado no Rennes e não tivesse trocado o Rennes pelo Bordeaux, a carreira dele teria sido mais grandiosa do que foi na Europa. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você não gostou, comente o porquê para que eu melhore nos meus próximos vídeos. O que você achou desse vídeo? Comente aqui nos comentários, deixando a sua opinião, né? Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Não esqueça de se inscrever. A gente se fala no próximo vídeo. Hasta la vista.